Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, dia 20, e hoje nós vamos fazer uma reflexão muito bonita sobre o rico e o pobre Lázaro, que traz uma bela reflexão para nós para esse tempo de quaresma, de preparação para a Páscoa do Senhor. Pode nos ajudar, inclusive, a pensar sobre algumas realidades. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, de compartilhar com seus irmãos. O evangelho que vamos meditar hoje é Lucas 16. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam passar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nesse evangelho, Jesus conta uma história muito curiosa, que mostra para nós o que significa o abismo da indiferença, das pessoas que realmente não têm amor. Eles não têm solidariedade aos outros, não são fraternos. É um chamado à conversão que Jesus faz nesse momento ao contar essa história. Essa história é um espelho, para a gente olhar nesse espelho e ver como é que a gente está vivendo a nossa vida. E ele está contando para os fariseus, que eram pessoas que gostavam dos primeiros lugares, gostavam do status, do poder, como hoje em dia. A gente percebe que a busca por prestígio é uma coisa muito frenética, né? Então as pessoas não estão se importando muito com solidariedade, eles querem posição, eles querem aparecer. Esse é o mundo que vivemos, mas também os fariseus viviam nesse estilo de vida. Então as pessoas são muito parecidas hoje, né, em comportamento com os fariseus. Embora eles fossem pessoas zelosas da religião, eles negligenciavam a misericórdia. Ou seja, a maneira como a gente vive aqui e agora. Será que a gente tem misericórdia? Será que nós somos pessoas que têm compaixão? Será que a religião na nossa vida se expressa por ações? Então, será que nós temos olhos para o sofrimento? Porque a história mostra um rico e um pobre que estava sofrendo. Portanto, aqui aparece o pecado da indiferença. Logo nos versículos 19 ao 21, o rico, que por um lado ele tinha uma cegueira voluntária, ele não era cego, não porque ele não enxergasse, ele tinha olhos para ver, mas ele decidiu ser indiferente. Então é a cegueira da indiferença. Ele não vê Lázaro como irmão, ele vê como pobre coitado e ele não se importa com isso. Ou seja, a indiferença ela pode simbolizar para nós a morte espiritual, sem dúvida. A pessoa já está morta nesse mundo pela indiferença. E isso vai se expressar na vida após a morte, como a gente vai ver com essa história, como vai se inverter do outro lado após os dois morrerem. Então ele decide ignorar o irmão, ele decide não ver e nem enxergar o irmão. Pronto. Quem é Lázaro à nossa porta hoje? Quem é? Será que é a pessoa idosa, a pessoa que precisa de uma visita? Será que é um jovem que está à beira aí da depressão, que está necessitado? Será que a gente tem realmente um comportamento solidário com as pessoas que necessitam ao nosso redor? Pois bem, então Jesus ele conta essa história mostrando que Lázaro morreu e ele foi para o seio de Abraão. O rico, ele morreu e mergulhou num tormento, que é uma consequência de uma vida que ele levava e ele decidiu servir só a si próprio.
Ele não decidiu servir o irmão, ele decidiu voltar a sua vida para si mesmo. Portanto, quando ele morre, vai se revelar essa realidade. Ele vai viver do outro lado do abismo que ele mesmo criou. Jesus, ele abre aspas aqui. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Fecha aspas para Jesus. São palavras dele. Veja como se inverte as coisas, né, após a morte. O abismo que nós construímos é parecido com isso aqui, porque a gente também constrói abismos entre nós e as pessoas. Não é? Então, o rico, ele se dá conta, quando ele morre, que ele estava do outro lado do abismo. Não estava do seio de Abraão, né, na consolação, ele estava no tormento. E esse abismo não foi criado por Deus, foi criado pela indiferença, a maneira como ele viveu nesse mundo. Ou seja, ele mesmo criou essa realidade. A indiferença vai gerar a separação, porque ele já vivia nesse mundo assim. Cercado nos seus muros e na sua mansão, ele mesmo criou a separação. Não foi Deus quem criou. E a compaixão, ela constrói pontes, enquanto a diferença distancia as pessoas. A compaixão nos aproxima das pessoas. Então Lázaro estava no seio de Abraão. A palavra nos apresenta de fato essa realidade. O rico pede a Abraão para alertar os seus irmãos, porque ele tinha outros irmãos que viviam do mesmo jeito que ele, não estavam nem aí nesse mundo para ninguém. Abraão disse assim, entre aspas, eles têm Moisés e os profetas que os escutem, fecha aspas. Ou seja, a Escritura ensina a cuidar dos pobres. Está escrito lá. Vamos a Isaías 58, Deuteronômio capítulo 15, está lá. Cuide dos pobres, olhe para o fraco, a viúva, né? As pessoas indefesas nesse mundo. Lute, né? por mais justiça, por mais igualdade. Lute para ajudar os seus irmãos, sim. Então, a questão aqui não é que esse homem rico que morreu queria que alguém aparecesse para os seus irmãos e manifestasse um sinal para eles crerem, não. A questão não é sobre sinais aqui, mas é sobre a dureza do coração. Os irmãos dele viviam do mesmo jeito. Então não iam mudar, mesmo que um morto aparecesse lá, não quer dizer que ia mudar. Não quer dizer que um milagre acontece e uma pessoa vai mudar por causa do milagre. Não quer dizer, isso não é verdade. A gente tem que mudar por causa da palavra de Deus, o Espírito Santo agindo em nosso coração pode nos mudar sim, a dureza, porque a dureza não muda fácil. Então, a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Primeiro, a gente precisa ver a realidade ao nosso redor, mas para ver a gente tem que amar. Se a gente não amar, a gente não vê claramente. Então, o rico errou em não enxergar o pobre que estava sofrendo da sua porta. Ou seja, a gente tem que abrir os olhos pelo amor para essa realidade que está diante de nós. Depois a gente tem que escutar a palavra, né? Moisés e os profetas, como Abraão falou, e que eles escutem. Escutar a palavra, ver, escutar. Ou seja, a igreja também tem o seu ensinamento sobre essa questão social, essa questão desafiadora, a realidade humana que nos desafia. A igreja tem muitos ensinamentos sobre isso. Bem, vamos pensar nessa realidade, porque nesse tempo de Quaresma é um tempo para a gente pensar mesmo, para a gente mudar, a gente refletir mais profundamente o que a gente tem que alterar na nossa vida para agradar mais a Deus e viver a sua palavra, concretamente. Vamos agora encerrar a nossa reflexão. Não esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.